Como identificar uma igreja seita? Graça e paz, galera, sejam bem-vindos a esse canal mais uma vez. E hoje, nesse vídeo, vamos abordar esse assunto que me perguntam bastante. Professor, essa igreja é seita? Professor, aquela igreja é seita? Professor, eu gosto de ir naquela igreja. Eu vou falar aqui as maneiras mais práticas de você poder identificar uma seita, uma igreja que é considerada uma seita, ok? Eu sou o pastor Washington, para você que não me conhece, sou professor de teologia, né? Sou pastor auxiliar em uma comunidade de fé em Guarulhos, e você está nesse canal, um canal de reflexões, de aula, devocional, pregação, tem muita coisa boa para abençoar a tua vida. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever nesse canal, curte esse vídeo, comenta aí no final do vídeo o que você achou, o que você acha das igrejas seitas, se é, se não é, eu quero te ouvir, tá bom? Mas vamos para o conteúdo, que eu preparei um material muito bacana aqui, de algumas dicas de como você pode identificar uma igreja seita. Aqui eu não vou falar o nome de nenhuma igreja, tá bom? Eu não quero entrar em confusão, eu sou paz e amor, tá? Eu trato essas coisas em sala de aula, que é um ambiente mais recluso ali, que eu acho que é mais conveniente, que eu tenho tempo, não vou ficar polêmica e atacar ninguém diretamente. Então aqui eu vou dar as características de uma igreja seita. E aí você observa, pega as características, observa e você vai pensar se a igreja que você vai é ou não aceita, tá bom? Mas vamos lá. Nós temos os critérios mais comuns, tá bom? Eu sei que tem livros e livros que você pode ter para estudar e identificar se a igreja é ou não aceita, com vários argumentos, mas aqui eu separei alguns argumentos que eu julgo seriam os básicos, os fundamentais para você identificar se a igreja é ou não uma seita. Vamos lá. Primeiro argumento, e eu não coloquei aqui em ordem de importância, tá bom? Eu só coloquei da maneira que eu fui pensando aqui e achei justo colocar. Primeiro, negação da Trindade. A doutrina da Trindade acredita que, a doutrina já afirmada, reconhecida, que nós temos um Deus que subsiste em três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai nem o Filho, e assim sucessivamente. É uma triunidade, ok? Então, é um Deus, é uma divindade apenas, mas que subsiste em três pessoas. Então, a doutrina da Trindade ensina que existe só um Deus, um único Deus. Então, qualquer outra doutrina que ensine qualquer coisa diferente, qualquer igreja que ensine algo diferente disso, não porque Jesus não é Deus, porque o Espírito Santo não é Deus, qualquer doutrina de uma igreja que diferencie a doutrina fundamental da Trindade é uma seita, ok? Então, negou a Trindade é considerado de maneira ampla pelos evangélicos como uma seita. Aí nós temos base bíblica para isso, Mateus capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios 13, 14, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Logo, se para uma igreja qualquer uma das pessoas da Trindade não é Deus ou é um Deus menor, essa igreja é uma seita, porque está ferindo uma doutrina fundamental da fé cristã, da igreja do Senhor, ok? Então, primeiro, negação da Trindade. Vou deixar aqui, tá bom? Vou falando e vou deixando aqui na edição do vídeo para ficar melhor para vocês acompanharem. Segundo, negação da plena divindade ou humanidade de Cristo. Na matéria de cristologia, na sala de teologia, nós aprendemos sobre a união hipostática, né? Que são as duas naturezas de Cristo existindo no mesmo corpo, a natureza humana e a natureza divina. Então, qualquer igreja que negue que Cristo é Deus e é homem, essa igreja também é considerada como uma seita. O cristianismo histórico afirma que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. João capítulo 1, versículo 1, 14, Colossenses capítulo 2, versículo 9, bases bíblicas que balizam a nossa confissão de fé, que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Então, se um grupo ensina que Jesus ele é um homem especial, ou que ele era um grande profeta apenas, ou que ele é um Deus, mas é menor do que o Pai,
essa igreja é considerada uma seita, ok? Negar a plena divindade ou a plena humanidade de Cristo é considerado como um desvio doutrinário essencial. Logo, também se caracteriza como uma seita. Beleza? Terceiro argumento. Autoridade de escritos adicionais ou acima da Bíblia, né? Alguns que competem ao mesmo lado, outros que estão até, se brincar, acima da Bíblia. Mas a maioria ele compete ao mesmo lado. Algumas confissões de fé têm escritos paralelos, extra-bíblicos, que eles consideram como escritos divinamente inspirados e estão em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Nós temos um grave problema doutrinário aí também. Então, uma igreja que reconhece qualquer outro documento como inspirado divinamente, em pé de igualdade com a Bíblia, é também considerada uma seita, ok? Então, terceiro, autoridade de escritos adicionais ou acima, né? Ou ao lado da Bíblia, seita, ok? Quarto, exclusivismo religioso extremo. Afirmações como, por exemplo, somente aqui você encontra a verdade. Aqui é a única igreja que Deus está. É aqui que Deus salva. Se você for em outra igreja, não, você está pecando. Qualquer outra igreja que você, por mais que pregue a Cristo, a palavra verdadeira, acredite em todas as doutrinas fundamentais da fé, tem igrejas que impedem que seus membros frequentem outras igrejas, porque consideram que só nessa igreja há salvação. Só nessa igreja Jesus se manifesta. Então, exclusivismo religioso extremo é um grande problema também, e a maioria esmagadora das igrejas exclusivistas que tentam deixar os seus membros ali reclusos somente na sua confissão de fé, não pode conhecer nenhuma outra igreja, são igrejas seitas. Então, cuidado, ok? Então, igrejas que falam que as outras igrejas são falsas, só ali é a igreja verdadeira, seita, ok? Esse exclusivismo é também considerado uma seita. Quinto argumento. Liderança autoritária ou infalível. Qualquer igreja que diga que o seu líder, pastor, apóstolo, não importa, e ele é tratado como infalível, o que ele fala é quase que canonizado, é também um grave problema doutrinário, porque todos os homens são passíveis de erro. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Os homens não, os homens erram. Então não existe um porta-voz exclusivo de Deus em nenhuma igreja, nem na nação, ninguém que possa ser inquestionável, nada disso. O único que não errou, que não falhou, foi Jesus, ok? Então qualquer líder, ele erra, não é que ele vai errar, não. Ele erra, porque ele é humano. Então não existe um líder que não erre, não existe um líder, um pastor, um presidente de igreja que é infalível. Então essa liderança e autoridade infalível e tal também, costumeiramente, se origina em igrejas que são consideradas seitas, ok? Sexto, né, o último, mas não menos importante, sexta característica de uma igreja que é considerada seita: distorção da doutrina da salvação. Distorção da doutrina da salvação. A fé cristã histórica ensina que como é que funciona a salvação. Ela é pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, sistemas que acrescentam exigências institucionais ou obras como condições para a salvação também estão ali flertando ou já são consideradas como seitas, porque a salvação está totalmente fundamentada na obra sacrificial de Cristo Jesus. A obra salvífica está em Cristo, na cruz de Cristo. Nada que nós possamos fazer tem poder de nos salvar. Nenhuma obra de caridade.
nenhum, nenhum instrumento que a instituição ofereça, nenhuma exigência pode nos salvar. A salvação é exclusivamente em Cristo. Logo, qualquer igreja que acrescente algo a mais como condição para sermos salvos é também considerada como seita, porque fere uma doutrina essencial da fé cristã, ok? Então, esses são os 6 argumentos básicos que você com certeza vai identificar em uma igreja seita. Toda igreja seita tem algum desses argumentos que são aqui muito claros, tá bom? E eu deixo para vocês analisarem as igrejas que vocês conhecem, que vocês já frequentaram, se é ou não uma seita, ok? Eu quero também fazer uma breve observação que nós temos como esses 6 argumentos que eu trouxe aqui, erros fundamentais, desvios fundamentais doutrinários como esses aqui. Mas nós temos erros teológicos que não configuram como a igreja como uma seita. É uma igreja que tem ali uma confissão de fé, que tem um erro específico que não interfere em salvação, que não interfere na doutrina fundamental da fé. Como, por exemplo, escatologia, que é uma doutrina tão debatida. Se Jesus volta antes, se ele volta depois da grande tribulação, se ele volta no meio, se somos pré-milenistas, amilenistas. São tipos de debates que estão na esfera do erro teológico, não da seita, tá ok? Eu nem gosto de falar que é uma heresia. Tem algumas coisas que sim, configuram-se como heresia, né? Outras não. Então, imortalidade da alma, batismo com o Espírito Santo, mas que para mim é algo muito custoso, eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Mas só para você entender que tem igrejas saudáveis, históricas, que não acreditam nos dons de línguas, que também para mim, particularmente, é um erro, sou um continuista, mas eu não posso falar que aquela igreja é uma seita. Então tem que ter essa delimitação do que é um erro teológico na nossa cosmovisão teológica, na nossa maneira de interpretar as escrituras, que julgamos, no meu caso pentecostal, se é a maneira mais correta, e o que é uma seita. A seita sempre fere uma doutrina fundamental, essencial da fé cristã. Salvação, trindade, divindade de Cristo, exclusivismo. Então, esses 6 elementos que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que já contribuem muito para vocês mesmos fazerem uma análise para ver se essa igreja que você conhece ou frequenta ou deseja frequentar, ela é ou não uma seita. Beleza, gente? Eu espero que tenha agregado muito esse vídeo para vocês, tá bom? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, manda para aquele teu amigo que talvez está na igreja que é seita e esse vídeo pode ser esclarecedor para ele, tá bom? Manda para ele, compartilha com a família, nos grupos de amigos, para que a gente possa estar preparado para saber discernir, ok? O que é uma seita, o que não é uma seita e saber também defender a nossa fé, beleza? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!